Bom dia, hoje são 6 de abril de 2014, domingo, Brasília, Distrito Federal. Vamos aqui a mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Ateísmo 100% verdade. Este é o segundo vídeo com o título As Mentiras da Bíblia e o Nascimento de Jesus. Segundo vídeo, estou aqui mostrando os erros, as contradições, as fantasias presentes na Bíblia. E aqui no caso, por enquanto, especificamente sobre o nascimento de Jesus. Mostrei aqui já no primeiro vídeo, mostrei um quadro bem resumido dos inúmeros erros na Bíblia. Líderes religiosos enganam os fiéis, dizendo que a Bíblia não contém contradição alguma, não contém erro algum, não contém fantasia alguma, não contém mito algum, etc. Líderes religiosos. Já os estudiosos da Bíblia, da civilização hebraica, Velho Testamento, da civilização judaica, Novo Testamento, teólogos sérios, doutores em teologia, mostram muito bem que a Bíblia é um livro extremamente religioso e não histórico, e que a Bíblia está repleta de erros, contradições, discrepâncias, divergências, fantasias, etc. E é o que eu estou mostrando aqui rapidamente. A partir de agora vou ser bem rápido para fazer vídeos aqui bem curtinhos, mostrando aqui os erros que estão na Bíblia sobre o nascimento de Jesus. Por enquanto, este é o segundo vídeo. Vamos aqui rapidamente continuar nos erros da Bíblia. Mostrei no vídeo anterior, que Mateus e Lucas fazem um relato lendário sobre o nascimento de Jesus. Mateus, nascimento de Jesus. Lucas, nascimento de Jesus. Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 25 e capítulo 2, versículos 1 a 23. Aqui o relato lendário sobre o nascimento de Jesus, por Mateus. Já aqui, Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38, Lucas, capítulo 2, versículos 1 a 20, e Lucas, capítulo 2, versículo 39. Tudo isso aqui está em Lucas sobre o nascimento de Jesus. É o relato também lendário de Lucas sobre o nascimento de Jesus. Estou provando aqui que a Bíblia está repleta de erros, Erros que qualquer teólogo sério sabe disso. Muito bem, vamos a mais um erro aqui, rapidamente. A pergunta é a seguinte: onde José e Maria moravam antes do nascimento de Jesus? Antes de a Maria ficar grávida de Jesus. Vamos aqui para a lenda bíblica. A pergunta é: onde o casal José e Maria moravam antes de a Maria ficar grávida? Como a Bíblia é um livro cheio de erros, histórias inventadas, fantasiosas, mitos e lendas, e aqui temos lendas, o Mateus diz uma coisa, o Lucas diz coisa completamente diferente. Por quê? Porque não é fato histórico, E Lucas aqui, por incrível que pareça, diz a verdade. Diz o local onde o casal José e Maria moravam antes de a Maria ficar grávida. O Lucas acerta. Ele acerta. Muito bem. Então vamos aqui. Mateus responde a pergunta. Eu pergunto a Mateus: Mateus, meu amigo, diga-me aí, onde José e Maria moravam antes do nascimento de Jesus? Antes de a Maria ficar grávida de Jesus. Onde eles moravam? Aí o Mateus responde: José e Maria, antes de Maria ficar grávida, antes do nascimento de Jesus, José e Maria moravam em Belém, na Judeia. Já o Lucas diz coisa diferente. O Lucas diz, diante da mesma pergunta, o Lucas diz que José e Maria, antes de Maria ficar grávida, antes do nascimento de Jesus, José e Maria moravam em Nazaré, na Galileia. Diz o Lucas. Coisa completamente diferente da dita por Mateus. E o Lucas aqui está certo. O casal realmente morava em Nazaré, na Galileia. E quando Jesus nasceu, também o casal continuou morando em Nazaré, na Galileia. E Jesus nasceu aqui, em Nazaré, na Galileia. Muito bem, vamos à prova bíblica.
Em Mateus capítulo 2, versículo 1, temos: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia. Pronto, aqui continua depois, isso não me interessa. Vamos aqui às passagens bíblicas. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia. Muito bem. Belém da Judéia fica distante de Nazaré, na Galileia, aí uns 150 quilômetros, né? Um carro aí viajando a 80 por hora, 80 quilômetros por hora, o carro deve chegar ali, tirar esse percurso aí, né, em 2 horas talvez, né? É bem distante, Nazaré de Belém. Mateus diz que o casal morava em Belém, na Judéia. E aqui a primeira pista, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia. Vamos para frente. Em Mateus capítulo 2, versículo 11, temos: entrando na casa, viram o menino com Maria. Aqui é a lenda dos magos. Os magos foram a Belém da Judéia para levarem presentes para o menino Jesus: ouro, incenso e mirra. Tudo isso é fantasia, é simbólico. Depois vou explicar em muitos vídeos. Pois bem, os magos foram a Belém da Judéia procurando a casa onde estava o casal José e Maria e o menino Jesus, que havia nascido. A casa aqui, ó, entrando na casa, esta casa aqui, fica onde? Em Belém da Judéia, onde morava o casal José e Maria. Aí os magos entraram na casa de José e Maria, e viram o menino Jesus, né? E viram o menino com Maria, ou seja, com a mãe dele. Então aqui, esta casa aqui está situada em Belém, na Judéia. Muito bem. Mais uma pista. Mateus capítulo 2, versículo 22. Diz: Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. Ora, aqui na lenda de Mateus, Mateus está dizendo que um anjinho apareceu lá no Egito, porque José, Maria e o menino Jesus aqui estavam lá no Egito. O Mateus inventou essa historinha aí, essa lenda, que José, Maria e Jesus estavam lá no Egito para escaparem da fúria do rei Herodes, porque o rei Herodes queria matar o menino Jesus. Muito bem, nessa lenda aqui contada por Mateus, José, Maria e Jesus estavam no Egito, esperando que Herodes morresse para voltarem para a Judéia, para Belém, que era a cidade de José e Maria, onde eles moravam antes de Maria ficar grávida. Então veja aqui, ó. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia, em Belém, em lugar do pai dele, Herodes, temeu ir para lá. Ou seja, José, um anjinho apareceu a José em sonho, porque o José dormia muito. Então um anjinho apareceu a José, lá no Egito, e disse a ele: José, pega a Maria e pega o menino Jesus e volta para a Judéia. Ou seja, volta para a terra, Belém, onde nasceu o menino e onde José e Maria moravam. Então o anjinho aqui diz, lá no Egito, em sonho, para José, que José e Maria, voltassem para Israel, voltassem para a Judéia, ou seja, para Belém, porque Belém fica na Judéia, e era o lugar onde José e Maria moravam. Então José e Maria e o menino Jesus saíram do Egito em direção ao lugar de origem deles, Belém, na Judéia, que aqui está na própria Bíblia. Então eles estavam retornando para Israel, para a Judéia, para Belém. Só que no meio do caminho apareceu outro anjo a José, também em sonho, porque José dormia muito. Aí apareceu outro anjinho a José, no meio da viagem, e disse a José: não, José, não volte, rapaz, não volte para a Judéia, não volte para Belém, onde vocês moravam. Não, porque lá, quem está no lugar do rei Herodes é o filho dele,
o Arquelau. Então o Arquelau está lá na Judéia, está lá em Belém, governando no lugar do pai dele. E esse Arquelau pode matar o menino Jesus. Aí José e Maria decidiram então morar em Nazaré. Eis aí a lenda contada por Mateus. Mateus está dizendo aqui que José e Maria, antes de Maria ficar grávida de Jesus, né? Antes de Jesus nascer, José e Maria moravam em Belém, na Judéia. Eis aqui Mateus. Já o Lucas diz coisa diferente. Lucas diz que José e Maria, antes de Maria ficar grávida do menino Jesus, o casal morava em Nazaré, na Galileia, e não em Belém, na Judéia. A prova da Bíblia está onde? Em Lucas capítulo 1, versículo 26, que diz assim: no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Então aqui, Lucas diz que o anjo Gabriel foi à cidade de Nazaré, na Galileia, a 150 quilômetros de Belém, na Judéia. E aqui o anjo foi para avisar a Maria que ela iria ficar grávida, que ela iria ser mãe do menino Jesus. Então Lucas está dizendo que antes de Maria ficar grávida, o casal morava em Nazaré, na Galileia. Já Mateus diz que antes de ficar grávida a Maria, o casal morava em Belém, na Judéia, a 150 quilômetros de Nazaré, na Galileia. Eis aí mais uma prova, mais um erro da Bíblia, mais uma contradição, provando que a Bíblia está cheia de erros, lendas, mitos, fantasias, lendas, etc. E isso é do conhecimento de qualquer teólogo sério. Muito obrigado.